Palmeiras vê distância para Botafogo aumentar e ainda por cima joga mal contra o Bragantino e empata em 0-0. Flamengo joga bem mais uma vez em segundo jogo de Felipe Luiz e segue euforia pela troca de treinador. Bom, vamos começar falando de Palmeiras e Bragantino. Antes de tudo isso, eu me chamo Lucas Bueno e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal Império Futebolístico. Então, se você curte futebol, já deixa o like aí no vídeo, se inscreve aqui no canal, comenta aqui embaixo também e manda aí para seus amigos que gostam de futebol, porque aqui você vai encontrar resenha da melhor qualidade e imparcial. Isso que importa. Bom, vamos começar falando desse jogo. Foi um jogo onde as duas equipes marcaram muito bem, as duas equipes sabiam muito bem o que fazer, são duas equipes muito bem treinadas pelos seus treinadores, mas que em criação de jogada, em aquela parada em fazer gols, parecia que ninguém estava interessado, porque a gente tivemos pouquíssimas chances de gols no primeiro tempo e também no segundo tempo. No primeiro tempo, a chance mais perigosa foi do Flaco Lopes, numa cabeçada que ele errou sozinho, que o Abel ficou muito bravo com ele. E o Bragantino obrigou o Everton a fazer algumas defesas, mas nada demais. Bom, e aí veio o segundo tempo, o que você espera? Pô, alguma coisa vai acontecer? Não, continua a mesma coisa. Correria, toque de bola ali, marcação, tudo mais. O jogo foi ficar melhor se tratando de Palmeiras, com a entrada de Estevão, que é titular desse time absoluto, joga muito, e a entrada também de Dudu. Os dois jogadores ali entraram e trouxeram mais qualidade ofensiva para a equipe do Palmeiras. Era de se esperar, né? São dois grandes jogadores. O Dudu, a principal chance do segundo tempo do Palmeiras foi com o Dudu. Né? Ele faz uma bela jogada individual, chuta cruzado, né, no contrapé do goleiro. O Cleiton faz uma excelente defesa no reflexo e o Cleiton hoje foi muito bem, assim como o Everton também na chance que foi exigido. E o placar acabou em 0-0. E aí o Palmeiras viu o Botafogo abrir 2 pontos. Botafogo que venceu o Atlético Paranaense fora de casa por 1-0 num belo gol do Igor Jesus. Bom, agora vamos falar de Flamengo Bahia 0, Flamengo 2. Já era sabido que o Flamengo ia ganhar esse jogo, afinal de contas a gente tem Rogério Ceni como treinador do outro lado da equipe adversária. E se tem Rogério Ceni do outro lado, tem vitória do Flamengo. São 15 jogos entre Rogério Ceni e Flamengo e 15 vitórias da equipe rubro-negra. Mas o que animou e segue animando a torcida rubro-negra é o excelente jogo do Flamengo, de Felipe Luiz, que começou essa carreira agora, está tinindo novinho, 0 km praticamente, e vem com ideias muito interessantes de futebol. É um jogador que foi muito bem, dispensa comentário, e tem tudo até aqui, pelo que foi mostrado nos 2 jogos, para ser um dos grandes treinadores. É cedo para dizer? É cedo para dizer, porque você pode ter excelentes ideias, mas se você não conseguir transformar essas suas excelentes ideias em excelentes resultados, em títulos, você vai ficar marcado como alguém só apenas bom, mas não vencedor. Falando de treinador, tá? O Felipe jogador já passou, já foi gigante, já foi campeão por onde passou, então a gente está analisando aqui agora o treinador. Desejo muita sorte para ele. A princípio, a ideia dele de futebol é muito boa. Eu gosto demais de ver esse Flamengo do Felipe Luiz, até porque remete a um dos melhores Flamengos da sua história, que é o Flamengo de 2019, um pedaço de 20 ali. E o Felipe Luiz, ele fez o quê? Ele agrupou mais o time, você vê claramente que o Flamengo é um time mais agrupado, e tirou aquela marcação por zona que o Tite fazia para ser uma marcação mais individualizada. Ou seja, cada jogador tem o seu jogador, né, conforme é a sua posição dentro de campo. E quando o Flamengo do Felipe Luiz perde a bola, automaticamente o jogador que perdeu a bola já faz o primeiro combate para tentar estar retomando a bola novamente para a equipe do Flamengo. Isso gera alguns problemas, o Flamengo gera alguns espaços,
Mas, como o próprio Felipe Luiz já falou em 2 vezes em 2 entrevistas coletivas, é um jogo que ele vai correr riscos pela maneira que ele pensa o futebol. E desde que ele faça mais gols do que o adversário, tá tudo certo. Ele vai vencer a maioria dos seus jogos. E é muito bacana porque o Flamengo, ele hoje joga. Você vê que o Flamengo é uma equipe compacta, então ele aproximou o time, não tem mais aquele toque, 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 não chuta. Hoje o Flamengo não finalizou tanto, até porque mas criou sempre situações em que o Flamengo parecia estar com uma superioridade numérica dentro do campo. Sempre tinha alguém para tabelar a jogada, sempre tinha um passe de perigo entre linhas. Então foi um jogo positivo para o Flamengo. O Flamengo joga hoje em 30 metros do campo. Você via por várias vezes o Pulgar descendo entre os zagueiros e os zagueiros algumas vezes na frente da linha de meio campo. Então isso facilita muito esse jogo de aproximação, de toque de bola e de pressão que o Felipe Luiz quer fazer. O Bahia hoje para mim foi o pior Bahia que jogou contra o Flamengo, porque foi uma equipe que não existiu. Teve uma chance ali com o Tassiano de cabeça sozinho, né? Outro chute já mais para a parte final do jogo, já no segundo tempo, que levou perigo, mas foram por pequenas falhas do Flamengo que aconteceu, porque o Flamengo, como o próprio Felipe Luiz não cansa de frisar, vai correr risco pela maneira que pensa o futebol, que ele pensa o futebol. Então foi um jogo onde o Flamengo ele abre o placar ali com o Ayrton Lucas, ou seja, 2 gols do Flamengo Super, os 2 primeiros, curiosamente, 2 laterais esquerdos, fica aí a curiosidade. Mas é por quê? Porque o jogo do Felipe Luiz é um jogo dentro de 30 metros de campo e o que faz com que os laterais, hora ou outra, ataquem a área direto. Tanto que o gol sai de um cruzamento do Wesley, que o Bruno Henrique finaliza, o goleiro Marcos Felipe defende, o Ayrton Lucas empurra pro gol. Por quê? Porque esse jogo dentro de 30 metros possibilita que os laterais e os meias também ataquem bastante a área. Então isso é bacana para quem gosta de futebol, né? Afinal de contas, fica um jogo bem compacto e de bom toque de bola. O que o Felipe Luiz precisa melhorar um pouco até aqui é a bola aérea defensiva da equipe dele. Hoje o Bahia não fez gols, mas todo cruzamento era um jogador do Bahia praticamente que cabeceava a bola. Graças a Deus erraram todas, né? E é isso. Acho que é muito positivo para ele iniciar com 2 vitórias, mas o que mais impressiona é o padrão de jogo que ele deu com o Flamengo, com pouquíssimas sessões de treino. Claro que isso conta também com uma excelente boa vontade dos jogadores que estão correndo. O senhor Arrascaeta é um deles. Assim, o Arrascaeta não parece que mudou da água para o vinho. Já o Dela Cruz está claramente abaixo fisicamente e não consegue render o seu bom futebol de antes da Copa América. Acho que foi um jogador hoje que destoou do restante da equipe, errou boa parte das ações que tentou, mas tem muita qualidade. E o Gabriel também está claramente se vê fora de ritmo, é um pouco abaixo fisicamente pela sua inatividade. Esse foi o 6º gol do Gabriel, 6º jogo do Gabriel no ano como titular. E eu acho que o Felipe Luiz está colocando o Gabriel para jogar porque não tem muito o que fazer. Você tem ou Carlinhos ou Plata. Então, assim, entre você improvisar e botar um jogador, o Carlinhos, que infelizmente não tem nível para o Flamengo hoje, ele está tentando recuperar um ídolo, um jogador que tem muita qualidade técnica e que é decisivo, e o Flamengo também está sem o Pedro. Então, o melhor substituto para o Pedro, na minha visão, é o Gabigol e vice-versa. Então, assim, o Flamengo é bom para o Flamengo e vamos aguardar aí se o Gabigol vai recuperar a boa forma física. O Flamengo que tem muito caminho a percorrer no Campeonato Brasileiro, porque tem uma vantagem para tirar do Palmeiras e uma grande vantagem para tirar também do Botafogo, mas já vence 2 seguidas e hoje tem um padrão. Então vamos ver o que vai acontecer. O certo é o que o Campeonato Brasileiro vai pegar fogo. Se você curtiu esse vídeo, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal para estar me apoiando e para estar motivando, trazendo mais vídeos. É isso aí, um abraço e até a próxima.